Olá, pessoal! É uma grande satisfação compartilhar com todos esse momento no curso de formação de professores para o ensino de português para surdos. Vocês já percorreram um caminho considerável até aqui, mas ainda há muito o que estudarmos. Esta videoaula, assim como todas as outras, se dará de forma reflexiva e autorreflexiva. Essa disciplina, Línguas no contexto da educação de surdos, é importantíssima, pois nosso objetivo é buscar alternativas para garantir à criança acesso aos conhecimentos escolares na língua de sinais e o ensino da língua portuguesa como segunda língua. Educação bilíngue no contexto do aluno surdo. A educação, ela constitui direito de todos os cidadãos brasileiros, surdos ou não, e cabe aos sistemas de ensino viabilizar as condições de comunicação que garantam o acesso ao currículo e à informação. Antes de explicar os conceitos e ideias da educação bilíngue, faz-se necessário um esclarecimento do termo bilinguismo. Pois, diferentemente de outras abordagens educacionais, o oralismo, comunicação total e o bimodalismo, esse termo não é utilizado apenas para a educação de surdos. O Brasil é considerado um país monolíngue, assim como diversos outros países do continente sul-americano. No entanto, sabemos que existem vários grupos que falam diversas outras línguas, caracterizando assim o Brasil como bilíngue, embora não reconhecido como tal. Acredita-se que no Brasil, todo falante adquire a língua portuguesa como primeira língua, ignorando o fato de termos falantes de famílias imigrantes, japoneses, italianos, etc. E as várias línguas das comunidades indígenas também. Todas essas línguas faladas no Brasil também são línguas brasileiras, caracterizando-o como um país multilíngue. Nesse contexto, percebe-se que definir bilinguismo depende de várias questões de ordem política, social e cultural. As políticas linguísticas no Brasil têm a tendência de subtrair as línguas, ao invés de utilizar uma política linguística que possibilite a adição dessas diversas línguas na construção do capital cultural do país. Assim, não é incentivado o ensino de uma língua com qualidade. Não é trazida para o espaço escolar a multiplicidade linguística brasileira. Pelo contrário, o que existe na prática, na maioria das vezes, é quase que o ensino exclusivo da língua portuguesa, uma vez que é a língua oficial do país. Por estas razões, políticas, sociais, entre outras, ainda não há um consenso no que se diz respeito ao conceito e classificação do bilinguismo. Os autores ainda não encontraram um ponto em comum do que deve ser considerado ou não quando se discute sobre sujeito bilíngue, contexto bilíngue e o bilinguismo. Para Quadros, o bilinguismo, entre tantas possíveis definições, pode ser considerado o uso que as pessoas fazem de diferentes línguas, duas ou mais, em diferentes contextos sociais. Para Skutnab, Cangas, Lima, nos dias de hoje o bilinguismo não é mais visto como uma passagem transitória de uma língua para outra, porém um estado permanente, valorizado, que ocorre quando dois grupos que falam uma língua diferente ou diferentes variedades de uma mesma língua entram em contato. E com o intuito de se comunicarem, um deles tem que aprender a língua do outro. O que podemos perceber é que mesmo o bilinguismo sendo utilizado como meio de comunicação e interação social, ainda pode ocorrer uma espécie de subordinação da maioria falante sobre um outro grupo social. Isso nos reporta a uma situação que é a imposição de uma língua sobre a outra. A educação bilíngue para surdos ganhou destaque no cenário educacional quando uma abordagem que visa não somente os aspectos relacionados à mudança na escolarização para surdos, mas também por ir de encontro às práticas pedagógicas apresentadas pelas abordagens educacionais anteriores que permeiam a educação de surdos. O bilinguismo é visto como a salvação da lavoura, que tende a minimizar as dificuldades escolares vivenciadas pelos alunos surdos, principalmente na aquisição da língua portuguesa. O bilinguismo pode ser entendido como um fenômeno mundial no uso alternado de duas línguas.
mas poucos são os países que se reconhecem como bi ou multilingües. A busca pela uniformidade linguística e cultural, presente na ideologia de uma língua, uma nação, gerou um mito do monolinguismo, como forma de apagar as línguas nacionais minoritárias e de imigração em favor de um projeto de construção de um Estado-nação homogêneo, no qual não há lugar para o plural, para o diferente. E isso tem implicações em grupos linguísticos minoritários, a exemplo das comunidades surdas. A língua brasileira de sinais, a Libras, e a língua portuguesa são as línguas que permeiam a educação de surdos e se situam politicamente enquanto direito. A aquisição dos conhecimentos em língua de sinais é uma das formas de garantir a aquisição da leitura e escrita da língua portuguesa pela criança surda. O ensino de línguas de sinais e o ensino do português, de forma consciente, é um modo de promover o processo educativo. O português é a língua oficial do país, uma segunda língua para pessoas surdas, o que exige um processo formal para sua aprendizagem. O que é, afinal, educação bilíngue? As crianças surdas que têm pais surdos, usuários da mesma língua de sinais, aprendem geralmente a língua de sinais na interação com os pais de forma semelhante e na mesma época em que as crianças ouvintes adquirem a língua majoritária. Além da língua de sinais, as crianças surdas de pais surdos adquirem com a família aspectos da cultura surda e se identificam com a comunidade dos surdos. Quando chegam à escola, essas crianças já contam com uma língua, com base na qual poderão aprender a língua majoritária, na modalidade escrita. A maior parte das crianças surdas, no entanto, tem pais ouvintes que não sabem a língua de sinais e usam a língua majoritária na modalidade oral para interagir com os filhos surdos. Devido à perda auditiva, as crianças surdas conseguem adquirir apenas fragmentos da fala dos pais. Consequentemente, embora cheguem à escola com alguma linguagem adquirida na interação com os pais ouvintes, não apresentam nenhuma língua constituída. O conhecimento de que a língua de sinais possibilita o desenvolvimento das pessoas surdas em todos os seus aspectos, somado à reivindicação das comunidades de surdos quanto ao direito de usar esta língua, tem levado nos últimos anos muitas instituições a abordarem um modelo bilíngue na educação dos alunos surdos. Neste modelo, a primeira língua é a de sinais, que dará o arcabouço para o aprendizado da segunda língua, preferencialmente na modalidade escrita, que por ser visual é mais acessível aos alunos surdos. A aquisição da língua de sinais pelas crianças surdas, filhas de pais ouvintes, só poderá ocorrer na interação com adultos surdos que as insiram no funcionamento linguístico da língua de sinais, por meio de atividades discursivas que envolvam o seu uso, como diálogos, relatos de histórias, isto é, em atividades semelhantes às vivenciadas por crianças ouvintes ou surdas de pais surdos na interação com os pais. A interação com adultos surdos será propiciada pela escola de surdos que conte com professores e profissionais surdos usuários da língua de sinais, de professores ouvintes fluentes e que a usem na comunicação e no desenvolvimento do conteúdo programático. O aprendizado da língua majoritária, na modalidade escrita, se dará por meio da exposição, desde cedo, a textos escritos, uma vez que a leitura se constitui como a principal fonte para o aprendizado da língua majoritária. Por meio da língua de sinais, o professor deve explicar à criança o conteúdo dos textos, bem como mostrar aos alunos semelhanças e diferenças entre as duas línguas. Educação bilíngue envolve pelo menos duas línguas no contexto educacional. Na educação de surdos, entende-se por bilinguismo uma proposta educacional que leva em consideração que a língua de sinais é a primeira língua dos surdos, de modo que possam, através dela, aprender uma segunda língua. No caso do Brasil, a língua portuguesa
é a segunda língua do surdo. Segundo Quadros, no caso da comunidade surda, a L1 é fundamental para que as crianças surdas tenham acesso à língua de sinais para garantir o desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, do pensamento. E o domínio da L2 na modalidade escrita é necessária para que os sujeitos surdos possam fazer valer os seus direitos em sociedade. Nessa perspectiva, a educação bilíngue, de acordo com Carnop, inclui, no mínimo, a contar pelas palavras que compõem essa expressão. Duas grandes áreas, educação e linguística. Ainda conforme a autora, a expressão estar sendo bilíngue parece mais adequada, já que aproxima o bilinguismo à condição de uso ou de contextos de uso de duas ou mais línguas em contato. Também não determina uma condição inerente e permanente do sujeito. Quadros considera pontos importantes na educação bilíngue de surdos, a saber, a Libras e a língua portuguesa são diferentes em sua modalidade, respectivamente, uma é visoespacial e a outra oral auditiva. O contexto da aquisição da língua de sinais é atípico, porque geralmente se dá tardiamente e não em família, e os surdos desejam aprender em língua de sinais, mas políticas educacionais orientam para a aprendizagem do surdo em português. E também a necessidade de revisão do status do português, já que a Libras ainda assume função coadjuvante no processo. Em geral, as línguas orais auditivas, como é o caso da língua portuguesa, representam a produção da informação linguística, geralmente através do aparelho fonador, sendo que sua percepção se dá por meio da audição. Já as línguas de sinais privilegiam a percepção e a experiência visual, sendo produzidas por meio de um conjunto de elementos linguísticos manuais, corporais e faciais necessários para a articulação do sinal em um determinado espaço de enunciação. De modalidade visoespacial, a Libras atende à especificidade de como o surdo capta a informação, constrói o conhecimento e expressa suas ideias, sentimentos e ações. Histórica e culturalmente, as comunidades surdas têm lutado por uma educação bilíngue nas famílias e nas escolas, de modo a romper com o prestígio de uma língua de modalidade oral auditiva. Paralelamente a isso, há a luta pela aprendizagem escolar em língua de sinais, mas sem reduzi-la a um instrumento de acessibilidade ao conhecimento culturalmente registrado em português. Uma proposta educacional bilíngue, bem elaborada e praticada, possibilitará que os surdos se tornem membros de mais de uma cultura. Para isso, implica reconhecimento político da surdez como diferença cultural, a começar pelo direito linguístico de aprender em língua de sinais. Por isso, a educação bilíngue para surdos situa-se não apenas no campo linguístico ou sociocultural, mas principalmente político. Concordando com Schiller, discutir educação bilíngue numa dimensão política assume um duplo valor: o político, como construção histórica, cultural e social, e o político entendido como relações de poder e conhecimento que atravessam e delimitam a proposta e o processo educacional. Nesse último sentido, o conjunto de políticas educacionais brasileiras para os surdos ainda está pautado em representações dominantes que buscam normalizar o surdo, sua identidade e sua cultura, principalmente a partir das políticas de inclusão escolar. As diferentes formas de proporcionar uma educação bilíngue a uma criança em uma escola dependem de decisões político-pedagógicas. Ao optar-se em oferecer uma educação bilíngue, a escola está assumindo uma política linguística em que duas línguas passarão a coexistir no espaço escolar. Além disso, também será definido qual será a primeira língua e qual será a segunda língua, bem como as funções que cada língua irá representar no ambiente escolar.
Pedagogicamente, a escola vai pensar em como estas línguas estarão acessíveis às crianças, além de desenvolver as demais atividades escolares. As línguas podem estar permeando as atividades escolares ou serem objetos de estudo em horários específicos, dependendo da proposta da escola. Isso vai depender de como, onde, quando e de que forma as crianças utilizam as línguas na escola. Esse fator, provavelmente, será influenciado pelas funções que as línguas desempenham fora da escola. No caso do aluno surdo, a educação bilíngue vai apresentar diferentes contextos, dependendo das ações de cada município e de cada estado brasileiro. Em alguns estados, há escolas bilíngues para surdos em que a língua de instrução é a língua de sinais e a língua portuguesa é ensinada como segunda língua. Em outros estados, Libras é língua de instrução e o português é considerado como segunda língua nas salas de aulas das turmas das séries iniciais do ensino fundamental. Nas demais séries, a língua portuguesa é a língua de instrução, mas há a presença de intérpretes de língua de sinais nas salas de aula e o ensino da língua portuguesa como segunda língua para os surdos. Ela vai realizar-se na sala de recursos. Ainda há estados em que os serviços de intérprete de língua de sinais estão presentes desde o início da escolarização. Nesse contexto, nas séries iniciais, os intérpretes acabam assumindo a função de professores, utilizando a língua de sinais como língua de instrução. Há ainda estados em que professores desconhecem Libras e a escola não tem estrutura ou recursos humanos para garantir aos alunos surdos o direito à educação, à comunicação e à informação. Independentemente do contexto de cada estado, a educação bilíngue depende da presença de professores bilíngues. Assim, pensar em ensinar uma segunda língua pressupõe a existência de uma primeira língua. O professor que assumir esta tarefa estará imbuído da necessidade de aprender a língua brasileira de sinais. A escola torna-se, portanto, um espaço linguístico fundamental, pois normalmente é o primeiro espaço que a criança surda entra em contato com a língua brasileira de sinais. Por meio da língua de sinais, a criança vai adquirir a linguagem. Isso significa que ela estará concebendo um mundo novo, usando uma língua que é percebida e significada ao longo do processo. Todo esse processo possibilita a significação por meio da escrita, que pode ser na própria língua de sinais, bem como no português. Como diz Carnop, as pessoas não constroem significados em vácuo. O português ainda é a língua significada por meio da escrita nos espaços educacionais que se apresentam à criança surda. A sua aquisição dependerá de sua representação enquanto língua com funções relacionadas ao acesso às informações e comunicação entre seus pares por meio da escrita. Entre os surdos fluentes em português, o uso da escrita faz parte do seu cotidiano por meio de diferentes tipos de produção textual. Em especial, destaca-se a comunicação através do celular, de chats e e-mails. Isso nos remete ao direito linguístico de os surdos aprenderem em escolas bilíngues, nas quais a Libras seja a língua de comunicação, de expressão e de trabalho em sala de aula, usada nas relações estabelecidas e na construção de conhecimentos. Em se tratando de políticas linguísticas, o discurso do direito linguístico é considerado também na Lei 10.436, que oficializa a Libras no Brasil, reconhecendo-a como meio legal de comunicação e de expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Afirma-se também, em parágrafo único, que a língua brasileira de sinais, a Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Constitui-se, assim, o discurso da garantia de direitos, como é possível observar no excerto da lei anteriormente referida. Artigo 2º. Deve ser garantido,
por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais, a Libras, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. Após a aprovação do Decreto 5626, que regulamenta a Lei 10.436 e o artigo 18 da Lei 10.098, outras mudanças aconteceram. A inclusão da Libras como disciplina curricular em todos os cursos de licenciatura e do curso de fonoaudiologia, a formação de professores e instrutores da língua de sinais, a formação de tradutores e de intérpretes de língua portuguesa, Libras, e o uso e difusão da Libras e da língua portuguesa para acesso, bem como para a garantia do direito à educação de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. A criação dos cursos de letras libras e de pedagogia bilíngue também são orientações dessas regulamentações em lei. A lei e o decreto podem ser tratados como um dos maiores sucessos brasileiros em termos de políticas linguísticas, pois gerou, a partir da mobilização da comunidade surda, o reconhecimento de que Libras é uma língua e não uma linguagem. Gerou o reconhecimento de direitos linguísticos da comunidade e, indiretamente, o reconhecimento de que há uma cultura surda e portanto, há um potencial instalado para que os surdos deixem de ser vistos por parte do Estado e outros setores da sociedade pela ótica da deficiência, passando a ocupar o lugar que lhes é devido no contexto do pluriculturalismo e do plurilinguismo brasileiro. Nessa esteira de pensamento, as escolas passaram a ter responsabilidade de garantir a educação bilíngue para os surdos brasileiros, como encontramos no capítulo 6 do Decreto 5626, que trata da garantia do direito à educação das pessoas surdas. Artigo 22. As instituições federais de ensino, responsáveis pela educação básica, devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva por meio da organização de: inciso 1. Escolas e classes de educação bilíngue abertas a alunos surdos e ouvintes com professores bilíngues na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Inciso 2. Escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras língua portuguesa. Parágrafo 1º. São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. Este documento estabelece que deve ser ofertada obrigatoriamente aos alunos surdos, desde a educação infantil, uma educação bilíngue, na qual a língua brasileira de sinais, a Libras, é a primeira língua, e a língua portuguesa, na modalidade escrita, é a segunda. A modalidade oral da língua portuguesa é uma possibilidade, mas deve ser trabalhada fora do espaço escolar. Considerar a língua de sinais como a primeira língua do surdo significa que os conteúdos escolares devem ser trabalhados por meio dela, e que a língua portuguesa, na modalidade escrita, será ensinada com base nas habilidades interativas e cognitivas já adquiridas pelas crianças surdas nas suas experiências com a língua de sinais. Isso segundo Quadros. O profissional surdo tem importância significativa no processo de aquisição da língua de sinais pelas crianças surdas, uma vez que, além de ser responsável pelos conteúdos programáticos, é visto como o desencadeador de um ambiente linguístico que favorecerá a aquisição e o aprofundamento do conhecimento da língua de sinais pelos alunos e a sua aprendizagem pelos pais e pelos professores ouvintes. O fato de a escola contar com profissionais surdos
torna possível também e principalmente a construção de identidades surdas por meio do acesso aos traços culturais da comunidade surda e da interação com modelos positivos de surdo adulto, com os quais os alunos poderão se identificar e desenvolver uma autoimagem positiva de ser surdo e não de ser não ouvinte. Dada a sua importância, o profissional surdo deve fazer parte da equipe da escola e participar do planejamento das atividades, o que pode garantir que sejam respeitadas as condições peculiares dos surdos, de terem acesso ao mundo pela visão. A este propósito, Quadros lembra que a educação de surdo, em uma proposta bilíngue, deve ter um currículo organizado em uma perspectiva visual-espacial para garantir o acesso a todos os conteúdos escolares na língua brasileira de sinais. Porém, não basta simplesmente traduzir o currículo da escola regular para a língua de sinais. Há que se contemplar nele os aspectos culturais das comunidades surdas, sua história e direitos, para que o aluno surdo possa se identificar com a cultura de sua comunidade e não somente com a cultura dos ouvintes. Afinal, ser bilíngue não é só conhecer palavras, estrutura de frases, enfim, a gramática das duas línguas, mas também conhecer profundamente as significações sociais e culturais das comunidades linguísticas de que se faz parte. O bilinguismo, no caso das pessoas surdas, só é possível associado, portanto, ao biculturalismo, isto é, a identificação e a convivência de fato com os grupos linguísticos que usam a língua de sinais e a língua majoritária, preferencialmente na modalidade escrita. Além de fazerem parte do currículo, as duas línguas, de sinais e a majoritária, todas as disciplinas curriculares devem contemplar em seu conteúdo a história da educação de surdos, a história das comunidades, movimentos surdos, personagens importantes, cultura, artes, literatura, direitos e deveres dos surdos, contato com as línguas de sinais estrangeiras, enfim, as especificidades das comunidades surdas devem ser atendidas em todas as disciplinas curriculares. Quanto ao profissional ouvinte, é essencial que seja fluente em língua de sinais, que tenha conhecimento da cultura surda, que reconheça as pessoas surdas, seus alunos e seus colegas surdos como capazes e a língua de sinais como tendo o mesmo status da língua portuguesa. Cabe a ele também possibilitar a aprendizagem da modalidade escrita da língua majoritária, visando ao aprendizado da língua portuguesa escrita. Os surdos devem ser apresentados ao maior número possível de textos por meio de narrações repetidas e traduções. Além de traduzir os textos para a língua de sinais, o professor deverá explicar o seu conteúdo e características das duas línguas por meio da comparação. A língua majoritária, na modalidade escrita, deverá ser trabalhada sem nenhuma referência à língua falada, mas em contraste com a língua de sinais, apontando-se as semelhanças e diferenças entre as duas línguas. Dessa forma, a criança surda desenvolve gradualmente o conhecimento sobre a forma escrita da língua, bem como a habilidade de leitura. As duas línguas não competem, não se ameaçam, possuem o mesmo status. A língua de sinais, como primeira língua do surdo, é sua língua de identificação, de instrução e de comunicação. E a língua portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua, é a possibilidade do surdo ter acesso à informação, conhecimento e cultura tanto da comunidade surda como da majoritária ouvinte. O que uma proposta bilíngue deve considerar ao ser elaborada? Apesar de uma proposta bilíngue já vir sendo pensada em algumas escolas ou classes de surdos, mas que concepção de bilinguismo vem sendo adotada pelos professores em sala de aula? Quais práticas adotadas e quais resultados vêm sendo alcançados? Atualmente, a aquisição do português escrito por crianças surdas ainda é baseada no ensino do português para crianças ouvintes que adquirem o português falado.
A criança surda é colocada em contato com a escrita do português para ser alfabetizada em português, seguindo os mesmos passos e materiais utilizados nas escolas com as crianças falantes de português. Várias tentativas de alfabetizar a criança surda por meio do português já foram realizadas, desde a utilização de métodos artificiais de estruturação de linguagem até o uso do português sinalizado. A efetivação de um processo educacional com enfoque bilíngue para surdos precisa envolver uma diversidade de possibilidades e contextos de atendimento, de acordo com a realidade de cada município, assim como a disponibilidade de profissionais habilitados nesta modalidade educacional. Ainda, ressalta a importância de haver serviços especializados para assegurar os atendimentos necessários dos alunos surdos. A presença do intérprete de Libras língua portuguesa, do instrutor surdo na escola, classes de educação bilíngue, instituições especializadas e escola de educação bilíngue. A proposta bilíngue traz uma grande contribuição para o desenvolvimento da criança surda, reconhecendo a língua de sinais como primeira língua e mediadora da segunda, a língua portuguesa. O bilinguismo favorece o desenvolvimento cognitivo e a ampliação do vocabulário da criança surda. A aquisição da língua de sinais vai permitir à criança surda acessar os conceitos da sua comunidade e passar a utilizá-los como seus, formando uma maneira de pensar, de agir e de ver o mundo. Já a língua portuguesa possibilitará o fortalecimento das estruturas linguísticas, permitindo acesso maior à comunicação. O bilinguismo permite que, dada a relação entre o adulto e a criança, esta possa construir uma autoimagem positiva como sujeito surdo, sem perder a possibilidade de se integrar numa comunidade de ouvintes. A proposta bilíngue possibilita ao leitor surdo fazer uso das duas línguas, escolhendo a qual irá utilizar em cada situação linguística. Podemos concluir que o bilinguismo, como proposta para a educação de surdos, defende que o aprendizado da língua sinalizada deve preceder o da língua oral, utilizada na comunidade a qual o surdo pertence. Nesta proposta, entende-se língua sinalizada como materna para o sujeito surdo, devido suas características por primazia visual, que compensam eficazmente a falta da audição. A língua sinalizada é reconhecida como L1, primeira língua. A educação do surdo, pela proposta bilíngue, apresenta como primordial o acesso da criança surda à sua língua materna, sendo de preferência a vivência e aprendizagem desta estimulada pelo contato com a comunidade surda na qual está inserida quando maior. Seu desenvolvimento na língua materna é considerado primordial para o aprendizado da segunda língua, a língua portuguesa em sua forma escrita, que vai ser aprendida na escola. Aqui nós temos a nossa referência. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, estaremos presentes no fórum. Muito obrigada.